meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aulinha de valores. Como foi a provinha de vocês de valores? Fizeram tudo certinho? Eu acredito que sim, porque estava assim bem legal a nossa provinha, nossa atividade avaliativa, como tinha lá, não é isso? Hoje nós vamos falar sobre o perigo da ignorância. Nós vamos ver de que ignorância nós vamos estar falando aqui, tá bom? Mas antes disso, o que nós sempre fazemos, a nossa correção, né? Da página 47 a 49 do nosso livro de valores de mãos dadas. Vamos para o nosso conteúdo, que é o perigo da ignorância, que vai estar lá na página 50, só para você se situar, né? E a atividade de casa, você vai responder as páginas 52 e 53 do nosso livrinho de valores, aquele de mãos dadas. Bora lá, correção das páginas. Trocando ideias. Converse com o professor e com os colegas sobre as questões a seguir. Gente, aqui ainda é em relação ao conteúdo que nós estudamos de verdade e mentira. Nós falamos bastante, eu trouxe historinha para vocês, enfim. Então, a gente vai ver os questionamentos e aí de casa vocês vão dizer o que vocês responderam aí, né? A gente não está ouvindo, mas pode imaginar o que vocês possam estar falando. Você acha fácil dizer sempre a verdade? Será que é fácil, gente? Tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Ah, tia, então é para me mentir? Não, eu já falei para vocês que a mentira nunca é um bom caminho. Muito pelo contrário. A verdade, por mais que doa, mas ela é sempre a melhor. Porque não adianta você mentir só para poder ver a pessoa bem, mas no fundo, você sabe que aquilo ali não é verdade. A pessoa está alegre por algo que você falou, mas que você sabe que não é verdade. E nós vimos também na nossa aula anterior, né, antes das nossas avaliações, que se você mente muito, você tem esse hábito de mentir, vai chegar um momento que o quê? Que ninguém vai acreditar se você realmente falar a verdade. Que foi justamente a história que nós vimos aqui. Do menino que mentia tanto e na hora que ele falou a verdade, ele não foi ouvido, né? E acabou perdendo o quê? Uma bicicleta que ele teria ganhado no sorteio, não é isso? Então, bora lá, ó. Seria uma resposta pessoal sua, ok? Por que às vezes temos tanta vontade de mentir? Será por quê? Eu acredito que a gente sente essa vontade, às vezes, por medo. A mentira, por exemplo, quando você quebra algo que você não disse que foi você, né? Porque você tem medo da mamãe brigar, da mamãe bater, não tem? Às vezes não tem esse medo? Ou de magoar alguém. Então, esse seria uma das formas, mas mentir, como eu falei para vocês, jamais, gente. Próximo. O que acontece com quem costuma dizer mentiras? E aí, o que foi que nós vimos na nossa historinha? O que acontece quando a pessoa mente demais? O que acontece? Primeiro, ela fica sendo vista como um mentiroso, né? Às vezes, quando você não conhece uma pessoa e você vai mentir para ela, ela vai acreditar, porque ela não lhe conhece, ela não sabe que você é um mentiroso, mas com o passar do tempo, que ela começa a lhe conhecer e ver que você mente, vai chegar uma hora que o quê? Que você vai falar a verdade e as pessoas não vão acreditar. É isso que costuma acontecer com quem só fala mentiras. Vai chegar uma hora que ninguém acredita. Mas todas essas respostas aqui pessoal, é a sua resposta, tá bom? Porque talvez a minha forma de ver, talvez não seja a sua mesma forma. Apesar do jeito que a tia está falando, é a forma mais sensata, mais correta. Mas você pode pensar de uma outra forma. Próximo. Você sabia que também existem mentiras inocentes? Tia, que mentiras inocentes são essas? São as que não prejudicam ninguém. Brincadeirinha tipo, olha a barata, e não é. Certo? Tipo, o feijão queimou. Tá certo falar isso? Vai que o feijão realmente não tenha queimado. Tá mentindo. Então, tem que ver que mentiras é inofensiva e as mentiras que são bem maldosas. Então, bora lá, ó. Pense aquelas que se contam no dia 1º de abril. Diz que dia 1º de abril é o dia da mentira, não é isso? Dia da mentira. Só para fazer brincadeiras divertidas. Leia as frases abaixo e desenhe uma carinha alegre para as mentiras, o quê? Que você considera inocentes. Aquela que você acha que não vai prejudicar ninguém. E para as outras, você vai desenhar uma cara zangada. A tia fez essas carinhas aqui, mas pode ser que você não concorde, não tem problema. É a sua resposta, a tia só vai colocar aqui. Olha só. Olhe uma barata no seu pé. Será que você consideraria isso aí uma mentirinha inofensiva, inocente? Ou para você é uma mentira grave? Para mim, seria uma mentirinha inofensiva. Eu não me preocuparia com esse tipo de mentirinha, não. É uma brincadeira, vamos dizer assim, né? Corra, que estão chamando no portão. Estão te chamando no portão. Será? Será que isso aí seria inocente? Eu não acho.
tá? Porque às vezes você está fazendo uma coisa muito importante e a pessoa lhe chama e chega lá, não é ninguém. Eu não acho, mas você pode ter achado. Não tem problema não. Olha aí um boi voando. Quem é que vai acreditar num boi voando, gente? Então, para mim, isso aqui seria inocente. Sua calça está do avesso. E aí? Eu também levaria numa boa. Isso aí não me acrescentaria em nada. Olha só, tem uma cobra no teto. Eu me assustaria. Eu não gostaria desse tipo de brincadeira. Esse tipo de mentira. Eu e você. Castigo. Hoje não teremos recreio. Eu também não gostaria de uma mentirinha dessa, não. Até porque o recreio é um momento assim que a gente gosta, que a gente sai ali, vê os colegas, pode conversar. A tia sempre fala, deixa para conversar na hora do intervalo, né? Assim, então é um momento que a gente vai interagir, vai brincar. Então, uma mentirinha dessa, para mim, não é inocente, é de mau gosto. Para mim, tá bom? Aqui são as respostas que a tia acha para ela. E aí, para você, você iria desenhar a carinha feliz, porque é inocente para você, e a carinha zangada, porque não é tão inocente assim para você. Vamos refletir. Leia as frases e desenhe um coração ao lado daquilo que ajuda você a ser mais feliz. Mais uma vez, uma resposta sua, mas a tia botou aqui a opinião dela, tá bom? Ser amável e gentil com as pessoas. Realmente isso aí deixaria você feliz? Eu, particularmente, ficaria muito feliz. Enganar os outros? Será? Para mim, eu não ficaria feliz enganando os outros, jamais. Falar a verdade, isso me deixaria feliz? Com certeza. Como eu já falei para vocês, é a melhor saída sempre a verdade. Concordar com as coisas erradas? Ah, tia, mas fulano é meu amigo. Isso me deixa feliz, concordar com ele para não contrariar. Eu não. Amigo que é amigo, fala a verdade, não concorda. Se tem coisa errada, vai lá e, repreende, diz, não está certo. Não é porque você é amigo que você tem que concordar até com as coisas erradas, Eu, particularmente, não concordo com isso. Isso não me deixa feliz. Outra, ajudar quando alguém precisa, mas com certeza me deixa imensamente feliz. Eu costumo dizer que eu ajudo não esperando ser ajudado, mas eu tenho aquela empatia, eu me ponho no lugar dos outros. Eu gostaria também de ser ajudado, mas eu ajudo porque isso para mim me dá prazer, me dá alegria. Se eu posso ajudar, por que não, né? Rir de alguém por ser diferente, isso traz alegria? Para mim não traz. Dizer mentiras, para mim também não me traz alegria. E aí para vocês, teve mais alguma opção para vocês? Aí você iria colocar o seu coração. Neste capítulo, você tem duas histórias para ler e pensar a respeito. A primeira está no texto Quem Mente Demais, que você vai reler com o professor, e a outra está no texto a seguir. A flor da honestidade. Esse aqui do Quem Mente Demais está nas páginas anteriores, que você já era para ter feito, tá bom? A flor da honestidade. Um príncipe entregou uma semente para cada menina do reino e diz, vocês têm 6 meses para brotar uma flor dessas sementes. Aquela que apresentar a flor mais linda será a futura princesa. Uma das meninas, por mais que cuidasse da semente, nada conseguia fazer brotar dela. E quando chegou o dia, lá estava ela com o seu vaso sem flor. Ao passo que as outras mesmas tinham, cada qual, uma flor mais bela que a outra. As sementes que eu dei a vocês eram estéreas. O que é estéreas? Ela não ia ser capaz de reproduzir. Aí, aliás, o príncipe observou todas e após um breve silêncio falou, as sementes que eu dei a vocês eram estéreas. Não ia reproduzir, como eu falei. E não poderiam reproduzir flores. E observe o que as outras estavam lá com uma flor mais linda que a outra. Portanto, todas as flores que aqui estão, são de outras sementes. Não era da semente que ele deu. E, tomando pela mão a menina sem flor, continuou. Esta jovem foi a única que cultivou a semente verdadeira e está mostrando a flor da honestidade. Por isso, ela é digna de se tornar a princesa, pois só a verdade é capaz de irradiar luz que trará paz e felicidade ao reino. Olha que interessante, gente. Ele fez uma espécie de desafio, né? Ele não disse que a semente não poderia crescer, muito pelo contrário, ele quis o quê? Testar a honestidade, por isso que fala da flor da honestidade. Ela não poderia se reproduzir. O que as futuras outras princesas fizeram? Mentiram.
comprar uma outra semente, porque a gente pensa assim, semente vai dar alguma coisa, vai dar para plantar, vai dar para, enfim, crescer, enfim. E aí, no caso, uma delas tentou e não conseguiu e resolveu levar a si mesmo. Só que ela nunca imaginou que ela sim seria a verdadeira escolhida, porque ela foi a única que foi honesta, né? Que ela nem sabia que aquela flor ali não poderia nascer, que aquela semente não daria flor. Olha aí que lição bem dada aí também, né? Comparada com aquela outra lá do comecinho do texto. Agora que você já leu as duas histórias, responda sim ou não. Bora lá. O príncipe escolheu a menina certa? E aí? Será? A tia botou a resposta pessoal, porque você vai dizer, né? Se tudo que ele falou ali em relação à honestidade, a que realmente foi honesto foi a que ele escolheu, você acha que ele fez certo? As outras meninas foram falsas? E aí? Eu acredito que sim. A tia não quis induzir vocês às questões, porque é uma resposta sua. O homem do trote aos bombeiros mereceu castigo? Isso aqui é referente à primeira história, tá, gente? Que a tia não botou aqui, mas que vocês já leram. E nós falamos na aula passada. A verdade deve estar em primeiro lugar? Se você observar aqui, gente, por exemplo, eu acredito que sim, ele escolheu a menina certa, porque ela não mentiu para ele. Aqui, as outras meninas foram falsas? Foram, porque elas mentiram, né? Elas foram desonestas. E aqui, o homem do trote aos bombeiros merece castigo? E aí, será que ele merece? Sim, mas o castigo aqui, gente, não é aquele castigo de bater, não vai, enfim, tem os seus castigos que dói muito mais do que se realmente você fosse bater em alguém. Às vezes uma palavra que você fala como repreendendo aquela pessoa, às vezes dói muito mais do que se você for dar um tapa nela. E a verdade deve estar em primeiro lugar? Como eu já sempre disse, sim, deve estar sempre em primeiro lugar. A verdade, ela deve sempre prevalecer, por mais que doa. Mas é melhor você achar que é ruim naquele momento, mas depois vai passar, do que você viver para sempre enganada, a pessoa mentindo para você. Isso sim, não que a tia deu aqui, faz a resposta dela. E aí você dá a sua, tá bom? Letra B. Escolha a história da qual você mais gostou e faça um desenho sobre ela. Uma das duas, tá bom? Aí você faz o seu desenho. Isso aí também é uma resposta pessoal. E aí nós vamos falar sobre o perigo da ignorância. E aí eu faço o questionamento. De qual ignorância nós estamos falando? Será que é aquela ignorância de tratar os outros mal? Será que é isso? Bora ver de que ignorância que eu estou falando? O perigo de não saber das coisas e ser enganado. É essa a ignorância. No livro de vocês, mostra um meninozinho, a mãe, né, fazendo compra no supermercado, e o menino mostra uma embalagem em que o prazo de validade está vencida. E a mãe fica sem entender. A mãe nem sabia que aquele material ali, que aquela compra ali, tinha prazo de validade. Olha a ignorância dela, ou seja, ela não sabe das coisas. É por isso que é tão importante você estudar, gente. E aí o que é que diz lá do menino? Que o menino aprendeu na escola. Tudo que você vai comprar, gente, você tem que olhar a data de validade, para você não consumir algo que já passou dessa validade, que já não vai mais servir. Por isso a importância de quê que a tia disse? De estudar. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Aqui, por exemplo, às vezes a pessoa pensa assim, a professora sabe de tudo. Não, gente. A tia, para dar todas as aulas que ela dá, não é que ela já sabe, ela sabe porque ela estudou. E cada dia que passa eu aprendo coisas novas, coisas melhores. Para quê? Para estar ensinando para vocês, buscando, pesquisando. Para quê? Para que eu não fale nada aqui que não seja verdade. Não é isso? Então eu tenho que ter esse conhecimento. Não só eu, como qualquer pessoa. Então a gente precisa o quê? Estudar. Não é só estudar português, matemática, ciência, história, geografia. Não é só o estudo de disciplina, gente. É os estudos da vida. Para quê? Para que você não possa ser enganado. Certo? Porque as pessoas, elas se aproveitam dessas pessoas que são ignorantes. Ou seja, das pessoas que não têm conhecimento. Para quê? Para contar a verdade que ela acha que é verdade. E aí as pessoas que não têm esse conhecimento faz o quê? Acaba acreditando. Essa mãe, por exemplo, que está aí no livro de vocês, se o filho não tivesse ali no momento, ela iria levar a embalagem vencida, não ia? Por quê? Porque ela não tinha esse conhecimento de que os produtos vêm com esse prazo de validade. Certo? E ó, a vida é um constante
Aprendizado, foi isso que a tia disse. A gente aprende e a gente ensina. Eu posso aprender também com vocês. Vocês não são professores, mas vocês, com o seu jeitinho, com as suas vivências, às vezes nos ensinam muita coisa. Não, como eu já falei para vocês, o que a gente aprende não é só o português, a matemática. A gente aprende uma boa convivência, a gente aprende regras, não aprende? A gente aprende a conviver no nosso dia a dia, ok? Então, isso é importante. Eu ensinar, mas eu também aprender. E está aberta para isso também, né? Porque o professor, ele não é dono do conhecimento. Não é que ele sabe de tudo, mas ele procura se aperfeiçoar, estudar cada vez mais para poder ensinar corretamente para os seus alunos ou até para qualquer outra pessoa que nem seja seu aluno, né? Então, a gente vai lá, ó, para uma história bastante conhecida que eu vou aplicar justamente essa parte da questão da ignorância. Olha só. O rato do campo e o rato da cidade. Essa história é bem famosa mesmo. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo que o seu companheiro vivia pobremente, de quê? De raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse o rato lá da cidade. Olha só aí, ó. Foi lá para a casa do rato da cidade. Bora ver aqui. Ele disse assim, ó, venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Ficou com pena que eu estava comendo só capim, propriamente dito, né? Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo à despensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas e gostosas. O que aconteceu? Quando entrou uma pessoa com 2 gatos, nós sabemos que os ratos têm medo dos gatos. Entrou com 2 gatos que pareceram enormes ao ratinho do campo. O ratinho do campo ficou assustado, assustadíssimo. Os 2 ratos correram espavoridos para se esconder. O que é espavorido? De apavorado, né? Aí ele disse assim, ó, o rato do campo. Eu vou para o campo, para o meu campo, disse o rato do campo quando o perigo passou. Olha só a diferença. O rato do campo estava lá no cantinho dele, bom danado, mesmo comendo só as ervas dele. E o rato da cidade se achava, não é isso? Achava o quê? Se achava o todo-poderoso que vivia no luxo, quando na verdade tinha um perigo rondando, que talvez até o rato da cidade não tenha se tocado em relação a isso. E ele disse que prefere o quê? As raízes e as ervas na calma, ou seja, comer tranquilo, do que as suas comidas gostosas com todo esse susto. Já pensou? Aí ele diz aqui, ó, mais vale um magro no mato que um gordo na boca de um gato. Ou seja, ele prefere ficar na pobreza, que, enfim, o rato da cidade achava que era uma pobreza, do que estar ali, ó, comendo tudo do bom e do melhor, mas naquele perigo, naquele medo de a qualquer momento o gato vir, ó, comer ele. E aí ele diz aqui, vamos lá para a resposta. Qual dos 2 ratos queria enganar? E aí? Será que era o rato do campo ou era o rato da cidade? O rato da cidade. Ele queria enganar o rato do campo. Mas será que ele não estava se auto-enganando? Será? Será que ele não quis camuflar o que realmente acontecia? Ele levou o ratinho do campo para a casa dele. Será que ele sabia daquele perigo? Talvez ele até soubesse. Ele queria enganar, sim, o rato do campo. Como ele quis enganar? Ele levou o rato do campo para onde? Para morar com ele. E prometeu o quê? Uma vida cheia de fartura, cheia de riqueza. Riqueza no sentido de comida, ok? E o rato do campo, acreditou, gente? Será? Sim, acreditou, porque ele foi. Ele só não teria acreditado se ele não tivesse ido. Se ele foi, é porque ele acreditou no ratinho da cidade. E o que realmente aconteceu quando eles chegaram à cidade? Ó, comeram bastante, mas foram o quê? Surpreendidos por 2 gatos. Foi isso que aconteceu. E aí ele pergunta, o que o rato do campo fez? Voltou para o campo, pois preferia comer suas raízes e plantas no sossego, né, na calma, do que no luxo, no medo. Então ele voltou para casa. Ele foi lá, conferiu, viu que não era tudo aquilo que o outro ratinho estava falando, voltou para casa. E qual dos 2 ratos era realmente ignorante? E por quê? Será que foi o ratinho do campo que foi o ignorante? Ou foi o ratinho da cidade?
Ah, tia, eu acho que foi o do campo. Mas não, gente, foi o ratinho da cidade. Ele que era o ignorante, porque ele é que não sabia. O ratinho do campo, aliás, o ratinho da cidade que era o ignorante, porque o ratinho do campo, ele só apenas acreditou. Por quê? Que ele acreditou, ah, tia, pois se ele acreditou, ele é o inocente. Não, porque numa situação dessa, o que vale não é o seu conhecimento, não. Né? Não é eu saber que lá na cidade tem os seus perigos, ah, pois então eu não vou. Não é isso. Quem realmente era o ignorante era o ratinho da cidade, porque ele era iludido. Ele era iludido com os luxos, com a riqueza da questão da comida. Então, ele que era o ignorante, porque ele realmente não sabia de fato que esse perigo rondava. E aí ele diz aqui, ó, pois ele dava mais importância ao quê? Aos bens materiais, sem se importar com quem? Com o perigo. Então, ele vivia aí no perigo, ou se soubesse ou que não soubesse, ele queria saber que estava, ó, de bem. E a gente sabe, quem realmente entende das coisas, a gente sabe que é melhor realmente ficar na calma, né, no sossego, na paz, do que viver nesse constante conflito, com medo de a qualquer momento acontecer alguma coisa. Então, para mim, o rato da cidade é que realmente era o ignorante, que não sabia de nada, de fato. E aí, ó, tem esse textozinho lá na página de vocês, 51, onde ele vai falar, quando eles souberem o quê? Os meninos que brincam talvez não saibam, não, que há meninos na luta por um pouco de pão. Os meninos que estudam o fazem sem notar, que há meninos sonhando com o poder de estudar. Há meninos, contudo, a viver muito bem, que talvez não entendam porque tantos não têm. E há meninos que, vivendo o momento da paz, sem sequer perceber do que a guerra é capaz. Mas quando eles souberem, tudo isso vai passar, pois está nas mãos, está nas crianças o poder de mudar. Olha só que poema interessante, gente. Aqui ele quer dizer basicamente que tem pessoas que não valorizam o que tem, que nem percebe o que tem, que só percebe quando faz a comparação dos que não têm. E aí vamos lá, olha só o que tem lá na página de vocês, ó. Relê os 2 últimos versos do poema e responda. Pois está nas crianças, o poder de mudar. O que ele quer saber? Você acha que as crianças podem mesmo mudar as coisas erradas da sociedade? Como? Será como? Será porque que muitas pessoas dizem que o futuro está nas crianças? Será por quê? Aí eu quero que vocês respondam esses questionamentos. As crianças têm poder? Será? Que poder é esse? Porque lá vem dizendo, está nas mãos dela. Que poder é esse que elas têm? Que coisas estão erradas na sociedade? Como mudá-las? Ou seja, como mudar essas coisas erradas? Será que as crianças poderão mudá-las? E aí eu faço um resumo geral, gente. Quando ele fala que a criança é o futuro, que a criança é capaz de mudar, porque quando a criança, ela tem, vamos dizer assim, uma espécie de segmento bom, ela pode sim. Já pensou todas as crianças saberem o certo e o errado e ficarem sempre cometendo as coisas certas, corretas? Aí vai ter uma evolução, as crianças vão começar crescendo sabendo o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E aí vão acabar o quê? Não sendo corrompida pelas que têm outros pensamentos. Então, quando ele fala que as crianças é o futuro, que a criança tem esse poder, é porque se a criança tiver essa boa mentalidade, com o passar do tempo, várias crianças têm esse mesmo pensamento do que é bom, do que é ruim, do que pode, do que realmente não pode, e realmente seguir isso, ela pode mudar muita coisa, porque a gente sabe o que é errado. A gente sabe as coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vivência no mundo, porque aqui ele fala de uma forma geral, não fala só dentro da sua casa, ele fala da mudança de uma forma geral. Quando ele diz aqui que as crianças têm poder, tem sim. A criança, ela é sim capaz de mudar. Às vezes, ela só não como é que se diz? Induzida a isso. Ela acaba tendo os exemplos dentro de casa que induz ela ao erro. Por isso que diz, se você induz essa criança a fazer as coisas certas e mostrar exemplo, porque criança é de exemplo, ela gosta de ver esses exemplos, ela acaba crescendo uma criança futuramente, no caso um adulto legal, bondoso, que vai gostar de ajudar as pessoas. Já pensou várias crianças dessa forma? Olha o poder todo que ela vai ter, ok? E a nossa atividade de casa, ó, responder a página 52 e 53 do nosso livro de valores de mãos dadas. Então, gente, por hoje é só. Um beijo bem grande, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!